Olá, tudo bem? Eu estou aqui nessa obra e tenho mais um conteúdo, uma dica para dar para você aqui de uma questão bem interessante que eu achei aqui. Como otimizar a arquitetura para o sistema monolítico em EPS? Acompanhe. Você ainda constrói com tijolo? Bom, a dica que eu quero dar é o seguinte: como pensar numa arquitetura, ou melhor, é uma das bases, né? Uma das hipóteses, digamos assim, que o arquiteto pode lançar mão. Como se livrar de vigas numa obra de EPS para ter ainda assim grandes vãos? A resposta é um tanto óbvia, mas às vezes nem tanto óbvia assim. É óbvia por quê? Para você ter um vão grande sem viga, você precisa, portanto, ter lajes capazes de sozinhas vencerem esses vãos. Mas por que eu digo que não é tão óbvio assim? Não é tão óbvio assim porque a gente tem medo de utilizar a laje para a laje sozinha vencer um grande vão. E por isso que eu quero mostrar esse exemplo aqui para vocês, especialmente para os arquitetos e engenheiros projetistas também, os calculistas monolith, que eu estou aqui numa obra de um sobrado, uma obra médio padrão, digamos assim, e que foi utilizado um vão de 7 metros, pode mostrar aqui, câmera, ó, 7 metros, vem de uma parede a outra, ó, dali até a parede do lado de lá, apesar de ter uma abertura, vencendo um vão completo aqui de 7 metros, e apesar de ter essas paredes aqui, essas paredes não são estruturais, elas são só divisórias. A laje está passando por cima delas e apoiando lá na outra parede. Precisa de laje protendida para fazer isso, que é uma laje mais cara, enfim, que algumas pessoas têm medo de trabalhar, né? Porque hoje isso é uma facilidade gigantesca que a gente tem, de ter as vigotas já pré-moldadas, protendidas. Então você só chega e monta na obra como se monta uma laje treliçada convencional. Não precisa trabalhar com proteção na obra, com cordoalhas na obra e coisa do tipo. Mas para esse caso aqui, 7 metros nem foi necessário. E não é necessário desde que você, o seu cliente, o seu arquiteto, esteja disposto a ter uma laje mais espessa. Porque o que vence vão grande não é a armadura, é a altura. Tanto para viga quanto para laje, qualquer elemento sofrendo flexão. Você precisa ter a altura. Então, aqui, se for a mesma da cobertura, talvez seja uma laje um pouquinho maior, porque na cobertura a carga é menor. Eu não consigo ver que a altura exatamente dessa laje, mas lá na cobertura foi utilizado, também vence esse vão, mas como eu disse, a carga é menor na cobertura. Foi utilizado uma TR-16, a treliça, 16 de altura, aí acabado ficou com 20 ou 21, a depender se você usa 4 centímetros de capa de concreto ou 5 centímetros. Então vai ficar com 20, 21 centímetros a espessura da sua laje, mas vencendo um vão de 7 metros. O que seria mais óbvio para um calculista, né, para um projetista, fazer nesse caso aqui? Porque nós engenheiros, né, somos ensinados, não está errado, mas somos ensinados na faculdade que a laje tem que ser colocada no menor vão possível. Mas a gente sabe que esse é só um dos critérios, você precisa buscar outros critérios, que é essa questão da otimização arquitetônica, não ter viga aparecendo, velocidade da obra e assim por diante. Mas o que seria mais óbvio aqui para um engenheiro, pensando somente nessa questão de reduzir o vão das lajes, seria colocar uma viga apoiada diretamente sobre o EPS mesmo, mas sobre essa parede aqui, por exemplo. Apoia sobre essa parede e vai até a ponta de lá, apoiando na parede de lá. E aí eu teria 2 panos de laje. Eu teria uma laje aqui, com um vão pequenininho, né? E laje do lado de cá. E as 2 lajes apoiando nessa viga. Ou até mesmo aqui eu poderia fazer as lajes apoiando diretamente sobre o EPS, e aí aliviaria a viga, fazendo essa viga aqui suportar somente o pano de laje do lado de lá. Mas com essa opção aqui, você investindo um pouco mais na laje, tendo um pouquinho mais de espessura disponível na arquitetura para utilizar a laje mais espessa, você se livra do trabalho de fazer essa viga, dessa dificuldade de execução, de demora e também de uma certa complexidade a mais de você conectar viga com painel, ou seja, o nível de complexidade da obra sobe um pouquinho mais.
forma, né, armadura, concreto, ou seja, encarece a obra. Então, o custo que você gasta numa laje um pouco mais espessa, um pouco mais robusta, vale muito mais a pena do que você começar a encher de vigas a sua obra só para diminuir os vãos das lajes. E quando você pega um vão maior, você também libera o seu cliente, o proprietário da obra, para a possibilidade de reforma futura com custo baixíssimo, porque é só derrubar a parede, só retirar. Se quiser unir esse ambiente aqui, por exemplo, tirar esse banheiro daqui, é só eliminar essas paredes porque elas não são estruturais. Se eu tivesse a viga aqui, além de todos os problemas que eu comentei, estaria também engessado, eu não poderia tirar essa parede. Claro, poderia, né, mas há um custo muito maior colocando um elemento de transição para suportar essa viga. Então, tem essa questão da economia que lajes vencendo o vão maior causa e também aumenta a flexibilidade de mudanças, né, do layout futura caso o cliente queira. Simplesmente apoiando em paredes estruturais. Sempre você, calculista, que quer adentrar nesse mercado, sempre pense em termos de paredes estruturais. Ou você, arquiteto, quando está concebendo. Você tem que pensar onde as lajes irão apoiar. E onde elas vão apoiar precisa de paredes. Se você não quer parede ali, vai precisar ter uma viga naturalmente, que pode pegar esse carregamento e jogar diretamente para paredes, ou pode pegar esse carregamento e jogar para pilares, por exemplo. Só que quanto mais você vai mesclando a sua obra com concreto armado, com uma estrutura metálica ou com algo do tipo, mais você vai encarecendo a sua obra e vai tornando também a sua execução complexa e mais demorada. E no EPS é possível fazer isso, vencer grandes vãos, mesmo com a laje apoiando sobre aberturas. Então aqui você tem, por exemplo, essa laje apoiando sobre essa abertura aqui. Não é só essa laje desse nível, essa laje entre pisos, que está apoiando nessa abertura, nessa bandeira, né? Nessa viga em cima da porta, que é bandeira de EPS, é uma viga de EPS. Além dessa laje, você tem a laje da cobertura, que está se apoiando na parede do superior, e a parede do superior se apoia nessa parede aqui, e essa laje também se apoia nessa parede. Então você tem dois níveis, duas lajes, e mais a parede estrutural de cima apoiando sobre essa abertura aqui. Isso é possível, claro, tem que ser calculado, tem que ser verificado. Isso aqui funciona como viga, como se eu tivesse dois pilares, né? Mas são duas paredes estruturais, dois pilares, e a viga aqui no meio apoiando nesses pilares. Aí pode ser que foi necessário colocar reforço de vergalhão embaixo dessa viga e tudo mais. Tudo isso, caso você tenha curiosidade de aprender a calcular isso, eu ensino no meu curso, Calculista Monolith, tanto a parte de dimensionamento, cálculo, detalhamento de estruturas em painéis monolíticos, até o cálculo de vigas em EPS, dimensionamento de lajes para poder vencer esses vãos e você poder resolver as suas obras em EPS da melhor maneira possível, de maneira segura, econômica, rápida e também com um projeto de alta qualidade, bem detalhado para a sua obra poder executar realmente no detalhe, com pormenores realmente executivos. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, dá um like pra gente. Compartilha com seus amigos que trabalham com construção, com quem você acha que vai gostar. E se tem alguma sugestão de conteúdo ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários porque eu respondo sempre todos. Até o próximo vídeo.